Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso intensivo Enem. Eu sou o professor Franco, sou formado em Letras pela Unesp de São José do Rio Preto. Posteriormente, eu fiz graduação em Pedagogia e depois ingressei na especialização em Gestão da Escola e Organização Escolar. E logo em seguida, eu fiz a Neuropsicopedagogia. Desde 2017, eu atuo com a correção de grandes bancas de vestibulares e, além disso, também tenho cursos de redação focados para Enem e outros grandes vestibulares, públicos e privados. Neste primeiro momento, nós vamos falar sobre as noções elementares do texto dissertativo argumentativo e depois vamos focar a introdução do vestibular. Antes de nós focarmos no primeiro parágrafo da dissertação, eu preciso relembrá-los sobre os conceitos fundamentais para que vocês façam um bom texto de 30 linhas. Para nós iniciarmos, eu trago para vocês um lembrete, conceitos elementares da dissertação, fazendo o famoso lembrete de que o texto é dividido em introdução, argumentação e conclusão, totalizando 30 linhas no vestibular Enem. Nada mais além do que isso. No caso da argumentação, embora nós tenhamos essa divisão clássica em 3 partes, a argumentação é feita em 2 parágrafos, mais a introdução, mais a conclusão, totalizando 4 parágrafos. E tudo isso deve ser feito em no máximo 30 linhas. A introdução tem um parágrafo de no mínimo 3 períodos, de preferência compostos, para que vocês tenham a demonstração para o corretor do domínio sintático necessário para a construção desse primeiro bloco. Depois nós pulamos para a argumentação, totalizando 2 parágrafos, mais ou menos cada um de 7 a 8 linhas. E por último, a conclusão, finalizando o texto em apenas um parágrafo também de no máximo 7, 8 linhas. Vamos pensar na seguinte divisão, 7, 14, 21, 28. Então, vocês têm que ter em mente que cada parágrafo não pode extrapolar muito, exceder muito o número de 7 linhas, para vocês não terem prejuízo de linhas nos parágrafos subsequentes. Para a gente pensar numa questão importante, eu trago para vocês aquilo que eu sempre falo em qualquer contexto de início de curso. 30 linhas no máximo. Ah, professor, e o mínimo? Nós temos, pessoal, uma exigência no Enem de 7 linhas escritas e a partir de 8 o texto já é corrigido. Mas vamos concordar, 8 linhas, 9 linhas, 10 linhas, no mínimo, isso não se configura como um texto completo dissertativo argumentativo. Então, quando o aluno pergunta, eu sempre penso em no mínimo 22, 23 linhas. Mas o ideal seria a gente pensar num mínimo de 25 e no máximo, obviamente, de 30 linhas. O texto deve ser feito sempre em 4 parágrafos. Ah, mas eu estou acostumado em fazer textos de 5 parágrafos. Tudo bem, eu duvido que esses 5 parágrafos estejam completos. É melhor vocês fazerem 4 bem caprichados do que 5 incompletos. Então, eu sempre vou sugerir introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento aí sim, feito em 2 parágrafos, totalizando 4. Todos os períodos são afirmativos, mas eu estou acostumado a fazer perguntas retóricas. Lá na minha tese, na introdução, eu faço uma pergunta que eu mesmo, candidato, me proponho a responder ao longo do meu desenvolvimento. Pessoal, isso não tem dado certo, até porque a banca tende a ser clara. Tese é igual a ponto de vista claro do candidato. A tese deve ser apresentada em caráter afirmativo e depois vocês desenvolvem argumentos em defesa desse ponto de vista. Perguntas retóricas vocês deixam lá para a carta argumentativa, para o artigo de opinião, em que tem uma intimidade entre você, escritor, e o seu leitor. Os gêneros permitem essa intimidade. No caso da dissertação argumentativa, em que você mantém a impessoalidade, faça sempre períodos afirmativos. Nada de exclamação, nada de interrogação. Vamos para o próximo slide, que agora sim a gente começa a focar de fato
a introdução da dissertação. O parágrafo introdutório forma uma equação interessante. Eu sempre digo aos alunos que vocês não podem deixar de colocar esses elementos já no primeiro parágrafo da redação. O primeiro parágrafo eu chamo de cérebro da redação. Ele antecipa tudo aquilo que o corretor vai encontrar ao longo do desenvolvimento e depois na conclusão para poder encerrar esse texto. Na introdução, o candidato precisa desenvolver bem a frase temática, lembrando que toda proposta de redação Enem tem uma frase temática, às vezes de meia linha, às vezes de uma ou até ultrapassando o limite de uma linha. Quanto mais comprida é esta frase, mais complexa ela é. Todo tema tem um elemento central e alguns outros elementos não menos importantes que se ligam a esse elemento central. Eu chamo de elementos secundários. Todos eles precisam estar articulados já no primeiro parágrafo da dissertação. Depois, vocês têm que apresentar claramente o projeto argumentativo, o foco do D1 e o foco do D2. Ah, mas a argumentação não fica para depois? Fica, mas o foco desses argumentos precisa ser apresentado já na introdução. Depois vocês provam que aqueles focos argumentativos se ligam intimamente à proposta de redação. E por fim, a tese. Como eu disse anteriormente, é o ponto de vista claro do candidato sobre o tema que ele vai discutir. Sempre partes afirmativas, nada de perguntas retóricas. Agora, no próximo slide, a gente começa a destrinchar cada um desses 3 pontos fundamentais: tema, projeto e tese. Vamos começar com esse primeiro. A apresentação do tema. O Enem é o maior vestibular em termos de abrangência nacional. É a porta de entrada para todas as faculdades federais, para institutos federais, e algumas bancas também particulares aproveitam-se da nota do Enem para poder admitir candidatos àquela universidade. Então, é o vestibular mais importante. Para conseguir abordar completamente o tema, o candidato precisa fazer uma boa leitura da proposta de redação. Elemento central e elementos que se ligam intimamente a ele. Eu trago para vocês, no próximo slide, um exemplo para ficar claro isso que eu estou falando. Pensem nesta proposta de redação aqui em cima. Desafios relacionados à baixa representatividade de pessoas negras na mídia brasileira. Quando o candidato bate o olho nessa proposta de redação, ele fala assim: nossa, que frase comprida. Eu tenho ali mais de uma linha, 2 linhas de frase temática. O que a banca espera de mim para poder desenvolver essa proposta de redação? Quando a gente olha para a frase como um todo, a gente precisa primeiro pescar o elemento central. E uma boa leitura vai perceber que é a baixa representatividade de pessoas negras. Tá, mas em algum setor de pessoas negras no mundo ou no Brasil especificamente? Quando a gente olha para essa frase, a gente vê que essa baixa representatividade é no setor midiático, já é um elemento secundário que eu resgato dessa frase temática. Eu vejo também o termo mídia brasileira. Então, o país Brasil deve ser abordado por mim também dentro dessa redação. Elemento central, elementos secundários. Mas eu não preciso falar só da representatividade. Eu preciso pensar nos desafios para baixa representatividade. Desafios como sinônimo de entraves, problemas ou algo nesse sentido. Elemento central, elementos secundários. Ao terminar a minha introdução, eu, candidato, preciso já ter, de certa forma, colocado dentro do meu parágrafo todos esses elementos. Esse é o principal e os demais são os elementos secundários. Se de repente eu esqueço de colocar, de mencionar todos esses elementos, o corretor logo no início já vai ter um certo, esse candidato não compreendeu muito bem a proposta de redação. Vamos ver ao longo do texto se ele chegou a mencionar todos os elementos, mas eu gostaria de ver já na introdução desse candidato tudo isso mencionado. Você já fica com um pontinho negativo na visão desse corretor. Na introdução, tudo isso deveria ser mencionado. Isso é a abordagem do tema.
No próximo slide agora, a gente vai ver o que seria a frase temática. Ela precisa estar completa no primeiro parágrafo, porém de forma diluída. Já que eu tenho que abordar completamente o tema no primeiro parágrafo, eu vou copiar e colar a frase. Numa linha só, igualzinho a proposta de redação apresentou para mim. Isso não é abordagem completa do tema. Abordar completamente significa diluir esses elementos nas minhas palavras, do começo até o final da introdução. Copiar o tema e colar no começo do texto, isso causa prejuízo na nota. Não significa abordagem completa. Agora, vamos ler a próxima proposta de redação para que isso fique fixado. O que seria a abordagem completa do tema? Vejam só o próximo slide, pessoal. Proposta de redação: desafios relacionados ao aumento da incidência de câncer em pessoas jovens e adultos de pouca idade no Brasil. De novo, uma frase temática que pega ali 2 linhas inteiras. Lembrando que isso é muito característico do Enem. Vocês se lembram do penúltimo tema do Enem, que foi sobre os desafios da invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher no Brasil? Na hora que a gente termina de ler, até falta fôlego, né? O que o Enem espera de mim nesta frase temática? Mesma coisa aqui, desafios relacionados ao aumento da incidência de câncer em jovens e adultos de pouca idade no Brasil. A gente até cansa para falar. Tá, mas qual seria o problemão, o problema central disso aí? Aumento da incidência de câncer. Este é o foco central da frase temática. Tá, mas aumento da incidência de câncer em homens, em mulheres, em crianças, em idosos? A gente vai continuar lendo para poder perceber. Não é em qualquer cidadão. Jovens e adultos de pouca idade. Então, jovens, essa palavra contempla crianças e adolescentes e adultos de pouca idade. O Enem não quer que a gente pense, neste caso, no aumento da incidência de câncer no público idoso. A gente tem uma restrição dos indivíduos que devem ser focados. Brasil aparece na frase temática e desafios. Quais problemas levam ao aumento da incidência de câncer neste público no Brasil? Ao compreender completamente a frase temática, a minha introdução tem que dar conta de todos esses elementos. Este é o foco, mas nós temos 3 outros elementos que se ligam diretamente a esse foco. O bom candidato aborda todos já no primeiro parágrafo da dissertação. Agora, vamos pensar no próximo slide, porque eu trago para vocês, só para encerrar a abordagem completa do tema, outra problemática. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Aí sim a proposta de redação que realmente caiu na banca do Enem no ano anterior. A gente tem a invisibilidade do trabalho de cuidado, é o principal foco. Mas quem realiza esse trabalho de cuidado? É a mulher. Ela que realiza o trabalho de cuidado. Mas por que esse trabalho é valorizado? Não. Desafios para a invisibilidade. Eu não posso falar bem no sentido de que a população aceita bem, remunera bem ou valoriza bem o trabalho de cuidado. Tem desafios relacionados a esse setor trabalhista. Mas eu posso falar da China, eu posso falar da Alemanha, até pode, mas qual é o foco? É o Brasil. Ao trazer outros países, eu comparo diretamente com o país Brasil. Compreendendo todos esses elementos, eu tenho a abordagem completa do tema. Tá claro para vocês o que é a abordagem completa do tema? Eu trouxe para vocês 3 exemplos, mas é claro que ao longo da minha fala isso vai acabar sendo elucidado de forma melhor. Vamos pensar agora no próximo slide, porque a gente tem que pensar no projeto argumentativo. Vocês já sabem o que é abordar completamente a frase temática. Mas tudo bem, eu compreendi o tema, corretor? Mas todo grande tema tem assuntos relacionados a ele. Tem problemáticas que eu posso trazer no meu texto para poder defender a minha tese. Tá, mas eu tenho D1, eu tenho D2. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo da dissertação. Beleza. Qual é o recorte temático que eu faço de acordo com aquilo que eu quero trazer para dentro do meu texto? Qual é o meu passo a passo para defender que, por exemplo, o tema passado, que o trabalho
de cuidado feito pela mulher é invisível. Cada candidato vai fazer o seu recorte temático. Ele já deve aparecer logo na introdução do texto. A gente chama isso de projeto argumentativo. São os focos argumentativos 1 e 2 que depois serão provados, mas eles têm que ser antecipados minimamente pelo candidato. Isso se chama antecipar os assuntos, D1 e D2. Tá, mas como eu posso fazer esse recorte? O próximo slide vai trazer para vocês essa questão. Vamos pensar agora, pessoal, que a tese é o ponto de vista do candidato. Ele tem que defender um posicionamento claro. Tá, mas o fato de ele trazer o tema e o projeto argumentativo, isso já não demonstra qual vai ser o passo a passo dele na redação? O passo a passo sim. Mas tem marcas de posicionamento, tem alguma marca de criticidade trazida por esse candidato? A isso nós chamamos de tese. Ponto de vista claro do candidato. Marcas críticas devem aparecer no final da introdução para que o posicionamento se configure como de fato um ponto de vista. Projeto argumentativo não é tese e essa é a principal confusão que muitos candidatos fazem na hora de desenvolver qualquer dissertação. Hoje o nosso foco é Enem, mas esse tipo de erro também é cometido em outras bancas famosas, como FUVEST, FUNESP e outras que vocês prestam por aí. Todos os corretores esperam um ponto de vista claro do candidato. Tema é uma coisa, projeto argumentativo é outra coisa e tese é o terceiro e último elemento da introdução. Essa parte teórica pode parecer um pouco distante da reflexão, mas agora a gente vem para a parte prática e vocês vão perceber que é mais fácil do que parece. O próximo slide vai trazer para vocês uma introdução inteira com cada coisa que nós tratamos até agora destacada. Desafios relacionados à baixa representatividade de pessoas negras na mídia brasileira. Eu já tinha trazido para vocês anteriormente o que seria a abordagem completa deste tema, mas agora nós precisamos ver na prática todos esses elementos teóricos mobilizados ao longo de uma introdução considerada nota máxima. O que o candidato fez para garantir a nota máxima nessa introdução? Ele começou citando uma atriz brasileira famosa, a Thaís Araújo, que foi considerada uma das personalidades mais influentes do mundo, com foco na mídia. Percebam que ao trazer essa introdução, o candidato percebeu que a mídia era o foco dessa proposta de redação. Tanto é que trouxe uma atriz, uma importante personalidade midiática do país Brasil, com visibilidade em outros países, no exterior. Ponto. Essa famosa, infelizmente, olha só a insatisfação do candidato, é uma exceção no cenário midiático, pois a escassa representatividade de cidadãos negros nos setores audiovisuais retarda a ascensão dessa minoria no ramo. Até agora é citação e contextualização do tema. Agora vem uma parte fundamental. O que está grifado de amarelo seria o foco argumentativo 1. Seria o espelho que será desenvolvido ao longo de todo o parágrafo argumentativo. A gente chama de D1. O D1 está aqui, o D2 está aqui, que seria o terceiro parágrafo da redação. E por fim a tese. Vejam qual será o D1. A dificuldade de acesso ao ensino superior nas áreas de comunicação vivenciada por pessoas pretas, reflete na baixa participação delas em papéis de destaque. Nesse sentido, a gente tem como problema 1 a dificuldade de acesso ao ensino superior. Ah, mas que tipo de acesso, que tipo de ensino superior? Seria publicidade e propaganda? Seria o curso de jornalismo? Seria o curso de designer gráfico? O quê? Calma, a introdução mapeia o foco. Quem prova? É o argumento. Então o foco foi mapeado. Depois o corretor vai ver tudo isso destrinchado passo a passo. Além disso, quando inseridos no mercado artístico, esses seres sociais são limitados a papéis os quais não são de protagonismo, reforçando estereótipos racistas.
Aqui seria a pessoa preta que conseguiu acesso, porém desempenha papéis estereotipados. E a grande mídia tem culpa nisso. Pensem nos programas de humor, pensem nas novelas, pensem nos filmes, nas séries, que trazem a problemática, às vezes, relacionada a fatores sociais, mas os atores negros que desempenham esses papéis muitas vezes são caricatos. E isso é culpa da direção, do roteirista, enfim. Tem culpados nisso. Quais? É o argumento 2 que vai provar. Aqui é o foco argumentativo 2. Depois a prova vem no terceiro parágrafo da redação. Olha a tese. As raízes criminosas do racismo prevalecem na contemporaneidade e determinam o contexto socioeconômico da mídia no Brasil. Tem marca de posicionamento? Claro que tem. As raízes criminosas. Olha só. Eu, corretor, considero isso crime, porque a lei brasileira também considera a injúria racial, racismo como crimes, mas eu estou me posicionando. Agora você sabe que eu estou insatisfeito com essa problemática e é isso que eu vou defender para você. E determina o contexto socioeconômico da mídia no Brasil. Qual é o contexto socioeconômico? Raízes criminosas do racismo. Teve marca de criticidade? Teve. Aqui em cima já tinha tido, infelizmente. Mas a tese propriamente dita é o último período da introdução. Teve abordagem completa do tema? Teve. Desafios. A gente tem escassa representatividade. Cenário que marca uma exceção. A gente tem raízes criminosas do racismo e isso é um desafio. O crime é um desafio para a inserção da parcela societária negra na mídia. Tem Brasil? Tem Brasil. Última palavra da introdução. Tem pessoas negras? Tem pessoas negras. Começa com uma atriz representante e tem o termo cidadãos negros aqui. Tem a palavra mídia? Tem a palavra mídia. A gente consegue perceber a palavra mídia em setor midiático ou a própria palavrinha aqui. Todos os elementos do tema estão diluídos ao longo da introdução. Tem abordagem completa do tema, tem projeto argumentativo claro, D1 e D2, e tem tese. Exatamente os 3 elementos que precisam vir logo na introdução. Agora vamos para o próximo slide, só para vocês perceberem de novo, agora vai ficar mais claro. Desafios relacionados ao aumento da incidência de câncer em jovens e adultos de pouca idade no Brasil. Vamos lá. Documentário Que Raio de Saúde, disponível na Netflix, aborda como a má alimentação promove o aumento de doenças, incluindo o câncer. Percebam que ao trazer essa citação logo no começo da introdução, o candidato já abordou elementos fundamentais do tema. A palavra câncer que aparecia lá em cima, ela aparece também na segunda linha, no finalzinho desse primeiro período. A partir dessa produção, fica evidente que a culinária marca características culturais e determina, evidentemente, como povos cuidam ou descuidam de suas saúdes. Então a gente tem a palavra saúde que faz parte da questão semântica da proposta de redação. Foco argumentativo 1, foco argumentativo 2 e tese. Neste cenário, a população abdica de hábitos saudáveis em prol de momentos efêmeros de prazer, proporcionados por comidas ricas em açúcares e gorduras. Então tá, a gente vai pensar na má alimentação como um fator que pode gerar câncer em pessoas novas. Esse é o foco argumentativo 1? Esse é o foco argumentativo 1. Tá, mas que tipo de comida? Que tipo de comida industrializada com alto teor de açúcar e gordura? Calma, a prova vem no D1, que é o próximo parágrafo. Ademais, o governo falha ao permitir as precariedades no setor da saúde, as quais atrasam diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. Então, foco na alimentação societária, foco no erro governamental em relação ao setor médico, diagnósticos precoces falhos e tratamentos ineficazes. Foco argumentativo 2 é esse laranjinha, que será a pauta do argumento 2, que seria o terceiro parágrafo da dissertação. Olha a tese. O aumento da incidência de tumores malignos em crianças, adolescentes e adultos jovens
reforça que o Brasil não se encontra preparado para promover o bem-estar coletivo. Tem posicionamento? Tem. O Brasil não se encontra preparado. E é isso que eu vou provar para você, corretor, a partir do D1 e a partir do D2. Reparem que tem foco argumentativo 1 e 2 e que tem tese. Ah, professor, mas está faltando a abordagem completa do tema. Será? Crianças, adolescentes são sinônimos de jovens. Adultos de pouca idade, que são os adultos jovens, sinônimo de pouca idade. Tem Brasil? Tem Brasil. Aqui. Tem desafios? Tem desafios. Má alimentação, a população abdica de hábitos saudáveis. O fato de o Brasil não estar preparado já é um desafio. Ah, mas e a palavra desafio? Não teria que aparecer nesta introdução e na anterior? Não, pode ser uma ideia negativa, entrave, problema, desafio, qualquer coisa que esteja dentro do núcleo semântico de desafios. Não é literalmente a palavrinha por palavrinha aparecer. Por exemplo, adultos de pouca idade, esse termo foi substituído por adultos jovens. Adultos jovens são adultos de pouca idade. Então, sinônimos também fazem parte da abordagem completa do tema. Então, recapitulando, abordagem completa do tema, focos argumentativos 1 e 2 e tese. Tudo aquilo que o corretor vai gostar e ele vai querer encontrar. O cérebro do texto está aqui. Tudo isso esmiuçado será desenvolvido no D1 e no D2. E a conclusão vai retomar tudo isso com a proposta de intervenção. Mas isso será pauta da nossa terceira aula, a proposta de intervenção, e vocês vão sair desta aula capazes de fazer uma proposta de intervenção nota máxima. Tenho certeza disso. Beleza, pessoal? O próximo slide vai trazer para vocês, como forma de recapitulação de tudo isso para poder fechar, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Aqui, pessoal, nós temos um tema que realmente foi pauta, foi proposta de redação do Enem. E claro que vocês, atentos a essa questão, perceberam claramente quais eram as necessidades. Mas estamos na hora de repente, percebermos dentro dos conceitos o passo a passo de uma introdução nota máxima para essa problemática. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Nós vimos no começo da aula que o trabalho de cuidado é o principal elemento, desafios para enfrentar a invisibilidade dessas mulheres cuidadoras é um elemento secundário, e Brasil também. Tem que ser mulher, tem que ser cuidadora e tem que ser invisível perante a sociedade, como desafio, como problema da execução dessa atividade que é muito importante para a nossa sociedade. As mulheres eram delegadas a funções laborais relacionadas ao cuidado social no Brasil colônia, seja como curandeiras em tribos indígenas, seja pelo trabalho de parteiras. Nesse sentido, pessoal, a gente tem uma citação histórica logo no começo do texto, como forma de perceber, de o candidato mostrar que isso é uma raiz histórica, não é um problema de hoje, a mulher ser vista como cuidadora e ser desvalorizada nessa função. O repertório histórico vem como forma de depois o candidato pular para o Brasil real e mostrar como nos dias de hoje isso acontece. Do passado ao presente, olha o conectivo que marca essa transição temporal. Em tempos odiernos, mesmo com as transformações sociais, o núcleo feminino brasileiro ainda é majoritariamente encarregado dos serviços não remunerados de assistência à vida, principalmente no lar, de forma que se torna impossibilitado de investir em uma carreira profissional. Então a gente vê essa mulher cuidadora que se dedica ao lar e que não pode sair dele para executar funções laborais que ela desejou executar. Ela é vista como cuidadora e essa cultura que vem lá da história e chega nos dias de hoje é algo que atrasa a inserção da mulher no mercado de trabalho. Foco argumentativo 1. Mas como atrasa? Calma, é o D1 que vai provar isso para o corretor. Bem como tem sua dedicação aos estudos minada, sendo condenado à estagnação social.
Então, não consegue investir na carreira profissional, foco argumentativo 1. Tem os seus estudos minados por conta dessa invisibilidade e por conta dessa função imposta pela sociedade, foco argumentativo 2. Portanto, é dever do poder público intervir no combate aos estigmas que culminam na permanência e na invisibilidade mulheril em cargos de cuidadoras domésticas, fator prejudicial ao país. Essa insatisfação marca a criticidade do candidato. Fator prejudicial, corretor? Eu não concordo com isso. Eu estou me posicionando e eu vou provar para você como isso prejudica a sociedade e como isso prejudica a sociedade também. Tem abordagem completa do tema? Tem. Mulher, mulher. O país, Brasil, Brasil colônia, Brasil. Que mais? Invisibilidade do trabalho, a desvalorização da mulher, isso aparece nos focos argumentativos. Enfrentamento, é dever do poder público intervir, enfrentar, né? E combater essa invisibilidade. Então tem enfrentamento também. Tudo aquilo que apareceu como frase temática, como tema. Sempre um elemento principal e elementos secundários que se ligam a essa questão. Agora, nós temos como próximo passo o foco na argumentação. Hashtag partiu aula 2, nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo, pessoal!